Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 3 até o 11º versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim: Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Por isso é importante que a igreja esteja unida, em comunhão. Porque se alguém está numa situação que parece estar tudo perdido, a igreja se reúne e ora para Deus agir, mover. A igreja não pode ver cada um por si e Deus para todos. A igreja é um corpo. Qualquer dificuldade, a igreja precisa estar juntos em oração, em intercessão. E aqui a igreja estava orando, oração incessante a Deus. Eles não estavam, vamos orar para... Não era para desencargo de consciência. É que eles não queriam que Pedro fosse morto. E Pedro estava condenado. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, agora livre. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Pedro estava sem acreditar, mas ele estava obedecendo. Parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Os portões se abriram automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. O primeiro exemplo é Pedro, perdido, tem jeito. A igreja orava, mas eu não sei se ela estava esperando resposta. Porque quando Pedro bateu a porta, que alguém ouvia a voz dele, é um fantasma. Nem a igreja estava acreditando que aquilo aconteceria. E era Pedro. Na Bíblia nós encontramos inúmeros relatos de
de pessoas que enfrentaram situações aparentemente impossíveis, mas que experimentaram o poder restaurador, sobrenatural e redentor do Senhor Jesus. Às vezes, nós nos decepcionamos ou nos frustramos diante de tanta dificuldade que enfrentamos. A gente fala assim: não é possível, gente. O que eu estou fazendo? Tem gente que fala assim: o que eu fiz de errado? Pedro não fez nada. Pedro estava anunciando o Evangelho e foi preso, achando até que fizemos alguma coisa e estamos sofrendo a punição de Deus. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar assim: acho que Deus está me punindo. A gente quer uma explicação. Vamos ver alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que sofreram o revés da vida. A vida teve um revés. Primeiro, um homem que era amigo de Deus, que tinha por nome Moisés. Moisés, que foi o libertador do povo do Egito, um dia pediu a morte. Ele estava conduzindo um povo obstinado, rebelde, um povo que não era grato, virava e mexia, queria voltar para o Egito. Lá era melhor. Não estão aqui, não, lá era melhor. E aquilo foi tirando, sugando as energias de Moisés, e um dia ele pediu a morte. No livro de Números, no seu capítulo 11, versículo 14 e 15, diz assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Versículo 15: se assim me tratas, falando com Deus, ele era íntimo com Deus, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor dos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Para Moisés, eu não tenho condições, eu não sou capaz de aguentar esse povo. Mas Deus deu graça para ele. Deus não matou Moisés, Deus deu vitória para Moisés. Elias, profeta, o homem que desafiou 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, um dia pediu a morte. Houve uma ameaça feita por um recado escrito por uma mulher. Jezabel o ameaçou e mandou um recado para ele. Ele disse: fala para Elias que amanhã nessa mesma hora, se eu chegar lá e ele estiver lá, eu vou fazer o mesmo que eles fizeram com meus profetas. E ela deu um prazo de 24 horas para Elias. Elias pegou o moço, saiu do primeiro Reis, capítulo 19, verso 3, 4, diz: temendo, pois, Elias temeu. Tem cartas que nos ameaçam, tem recados que nos ameaçam. Elias se sentiu ameaçado por uma carta, por um recado. O que tem ameaçado você? Elias foi ameaçado por uma carta. Ele era o grande vitorioso porque ele venceu 850 profetas. E Jezabel disse: fala para ele que amanhã. Na verdade, Jezabel estava fazendo o teste. Que se ela estava com tanta raiva, por que ela não foi na hora? Ela podia ir na hora que ela soube da notícia. Ela mandou um recado para o outro dia. Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. Essa é a primeira atitude dele. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Fica aqui
porque eu vou resolver uma questão. Ele mesmo, no versículo 4 diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, aí sozinho, caminho de um dia. Já pensou, você caminhar no deserto um dia? E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta. Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você já percebeu? Não é que eu estou exemplificando os homens que perdem a morte. Eu quero que você entenda que existem situações que a gente acha que às vezes que a morte é a solução, que parece que não vai ter mais jeito, que a gente entra numa esfera de parece que a vida está acabando. Assim foi com Elias. Elias, ninguém chegou para ele ameaçando, ele recebeu um recado. Alcançar, ele alcançou. Ele é vitorioso e nós somos mais do que vitoriosos, porque ele venceu por nós. Mas nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar e saber que Deus está perto. Deus em momento algum me ofereceu viver num paraíso. Jesus chegou para os discípulos: ó, prepara, porque vocês estão no mundo, e no mundo aí vocês vão ter algumas aflições aí, mas tem de bom ânimo. Só uma coisa para vocês: eu venci o mundo. Se apegue em Cristo, se apegue naquele que venceu, se apegue naquele que é poderoso para mudar a história, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em cada um de nós. Eu preciso ter a certeza que eu pertenço a Ele e Ele é meu. Jeremias capítulo 20, versículo 14 até o 18, diz assim: maldito o dia que nasci. Foi a primeira coisa que ele disse: maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia que me deu a luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho. Jeremias estava muito chateado. O homem estava triste demais, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. O homem estava bravo. O homem estava bravo. Seja esse homem que deu a notícia: ó, você vai ter um filho. Que ele seja destruído como as cidades foram destruídas. Olha como é que a fúria de Jeremias. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem compaixão, destruiu. Ouça esse clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno. Ele questionou Deus: por que não me mataste no ventre materno? Podia me matar lá mesmo. Olha o que eu estou sofrendo, olha o que eu estou passando, olha quanta humilhação, estou preso. O que é isso? Você está se sentindo mais tranquilo? A gente pensa que as coisas... a gente só fala das vitórias dos homens de Deus, mas eles sofreram e alguns deles pediram a morte. Para você entender que o crente não é invencível, ele é vitorioso. Que o cristão, ele passa por provação, por tribulação, por situações adversas, que a gente diz: por que eu estou enfrentando isso? Vai perguntar e você não vai ter resposta. Olha só, diz: por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou
não permaneceu grávida perpetuamente. Ou seja, por que eu saí daquele ventre então? Já que era para morrer? Gente, a gente já está percebendo como é que Jeremias estava bravo? Jeremias estava bravo. Por que sair do ventre materno? Tão somente para ver trabalho e tristeza e para se consumo de vergonha os meus dias? Todos esses personagens bíblicos, por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer. Mas apesar disso, estes mesmos homens viveram grandes vitórias. Deus, quando olhou, ouviu essa angústia, esse pedido desses homens de Deus, Deus não levou em consideração, porque Deus sabia que era o limite que ele estava chegando. Eles estavam no limite. Deus não leva em consideração. Tem oração que você faz: Senhor, me mata, Senhor. Deus não vai te ouvir nada. Ele vai saber que você está no limite. Quando Jeremias, quando Jó, quando Elias, quando Moisés pediram a morte, era mais ou menos assim: Senhor, não tem mais jeito, me ajuda, se não pode me ajudar, então me mata. Essa era a posição desses homens. O desânimo profundo, a dor da perda, o desespero, as tempestades não os destruíram. Saiba que mesmo que você esteja enfrentando momentos mais sombrios, que nunca você imaginou passar, não vão destruir você. Deus não vai destruir você. Deus não vai destruir você. Deus não vai destruir você. Os problemas não vão destruir você. Os problemas não vão acabar com você. Os problemas não vão destroçar com as suas energias, com o seu organismo. Não. Se você pediu a morte, Deus vai reconsiderar isso. Ele vai enviar o socorro, Ele vai enviar a mudança, Ele vai enviar o milagre, Ele vai enviar a bênção, Ele vai enviar a libertação, Ele vai enviar a resposta. O seu nascimento não foi por acaso. Você pode dizer assim: o meu nascimento, para falar aí, gente, o meu nascimento não foi por acaso. Tudo tem um propósito, gente. Tem gente que fala assim: por que eu nasci nessa família? Eu podia ter nascido na outra família. Não, nosso nascimento não foi por acaso. Deus tem um propósito para tudo, gente. A receita da vida é confiar no Senhor, é acreditar nele, é saber que Ele é poderoso. As condições para que isso aconteça para nosso benefício é que nós precisamos ter Ele como nosso Salvador, Ele como Senhor da nossa alma. E todos esses enfrentamentos, eles vão acontecer, mas eu tenho a certeza que Ele nunca vai me desamparar, mesmo achando que tudo parece perdido. Mas Deus, Ele é poderoso. Deus tem um propósito para a minha existência, para a sua existência, para cada existência. Deus tem um propósito. Mas eu preciso estar sintonizado no propósito de Deus para eu não fugir do propósito. Deus dá liberdade ao homem escolher seguir o propósito dele ou seguir o seu próprio propósito. Deus não robotiza ninguém. Deus estabelece o propósito. Cabe ao homem escolher aceitar ou não. Livre-arbítrio.
Eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso ter o entendimento que sem Deus eu não sou absolutamente nada. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Eu preciso ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência, porque no momento mais crucial que a gente vem enfrentar, a gente vai ter o entendimento que Ele nunca vai nos desamparar. Ele está conosco. Saiba que Deus conhece tudo a seu respeito. Tudo. Não falei nada para Deus, mas Ele já sabe. No livro de Daniel, só vou terminar já, capítulo 2, versículo 21, 22, diz assim: é Ele, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, duas classes. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quer dizer, se eu não for sábio, mas eu tenho que ser inteligente. Eu preciso ser inteligente para saber que sem Deus eu não sou nada, não faço nada, não chego a lugar algum. Eu tenho que ter essa inteligência e ter a sabedoria de viver nesse mundo, saber lidar. Ele revela o futuro, o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. É esse Deus que você e eu estamos servindo. O Deus que conhece tudo. É o Deus que move, muda o tempo, as estações. Essa é a obra dele. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Sabe que o Senhor muda o curso dos acontecimentos. Pedro ficou surpreso. Pedro não esperava. Estou fechando onde que nós começamos. Pedro não esperava o desfecho da vida dele. Tanto que o anjo tocou no lado dele, estava deitado, tocou. Pedro, acorda, Pedro. Cinja aí, coloca tuas sandálias, coloca a capa e me segue. E as cadeias, as correntes caíram todas. Os soldados todos estavam dormindo. Não era para estar, né? Porque normalmente dorme dois ficam acordados. Estava todo mundo dormindo. Eles passaram. Pedro seguiu esse anjo. Os portões de ferro saíram. Pedro não estava entendendo nada. Deus, eu só estava obedecendo. Tem coisas que a gente não entende, mas obedeça. Se Deus está falando, obedeça. Se Deus está mostrando, enxergue. Ele saiu pelos portões, passaram por uma outra rua, e aí o anjo deixou. E ele caiu assim: meu Deus, verdadeiramente Deus mandou um anjo e me livrou. Deus é poderoso. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que é poderoso para receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu quero dizer uma coisa para você: esse Deus que livrou Pedro, é esse Deus, Ele está aqui. E Ele não mudou. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. E eu gostaria de convidar você, que você venha crer. Simplesmente creia.
situações conflituosas nos levam ao entendimento de que não estamos dependendo da ação sobrenatural de Deus. A gente precisa entender que a gente precisa. A gente tem que parar de ser orgulhoso. E que só Deus poderá realizar e nos ajudar.